Olá, boa tarde. Então, bem-vindas a mais esta iniciativa que tem estado a decorrer ao longo do mês de outubro e novembro, de uma parceria entre a Biblioteca Escolar e a Fundação Maria Dias Ferreira, mas sobre isso, então, temos aqui a doutora Cátia da Fundação Maria Dias Ferreira, que vos vai dar umas palavrinhas, está bem? Olá, boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje por causa de um projeto, em que o agrupamento de escolas tomou parte e que é uma iniciativa da Fundação Maria Dias Ferreira. Eu não sei se já ouviram falar da Fundação Maria Dias Ferreira, mas já estiveste no acampamento. Sim, nós desenvolvemos várias atividades, umas delas são os campos de férias, para ensinar sobre férias os descobridores, provavelmente. Além dos campos de férias, temos várias outras atividades culturais, sociais, quase todas aqui no concelho de Ferreira. E temos também desenvolvido várias atividades com o agrupamento de escolas. Não sei se já ouviram falar das bolsas sociais e dos prémios escolares da Fundação Maria Dias. Talvez algum de vocês tenha ganhado um desses prémios ou um dos vossos colegas. Esses são promovidos pela Fundação. Também temos apoiado bastante as bibliotecas escolares. Isto tudo porque nós acreditamos na importância do conhecimento, da escola e especialmente de todos vocês, das crianças e dos jovens ferreirenses. E foi a pensar em vocês, nas crianças e nos jovens, que a Fundação decidiu lançar uma coleção de livros com histórias e ilustrações engraçadas que vos deem prazer em ler, mas também que vos deem a conhecer um pouco do património cultural do concelho de Ferreira, mais concretamente o património oral. E o que é o património oral? O património oral é um conjunto de lendas, de histórias, de tradições que são passadas de boca em boca, de geração em geração. São contadas, por exemplo, pelos avós aos netos. Talvez os vossos avós tenham já contado algumas tradições aqui de Ferreira, ou dos pais aos filhos, e que muitas vezes não são postas por escrito e que podem acabar por se perder ou decorrer do tempo. Geralmente também ninguém sabe se são verdadeiras ou não, porque misturam elementos reais com elementos fantásticos. Assim, a Fundação decidiu pegar em 12 dessas histórias, dessas lendas, e pedir a vários escritores e ilustradores que as recontassem à sua maneira, mas pensando em leitores muito especiais. Sabem quem é que são esses leitores muito especiais? Nós. Tenho uma ideia, são vocês, exatamente. Então, o escritor que temos aqui hoje, connosco, o Nuno Garcia Lopes, foi um desses que a Fundação convidou e que aceitou com muito entusiasmo integrar este projeto, participar neste desafio da Fundação. E podem querer saber porque é que a Fundação decidiu escolher o Nuno Garcia Lopes para escrever uma das lendas. Pois é que nós, quando o escolhemos, já sabíamos muita coisa sobre ele e conhecíamos-o pessoalmente até, e sabíamos que se encaixava completamente no perfil que nós procurávamos. É que o Nuno, além de ser jornalista e de ter sido professor também, escreve desde muito novinho, desde os 8 anos, ainda mais novinho do que vocês. E já ganhou também prémios pela qualidade da sua escrita, alguns agora há pouco tempo, foi aí há um mês ou 2. Não bastando isto, já escreveu vários livros para crianças e jovens, um dos quais dedicado a uma lenda do concelho, que é um concelho aqui vizinho, o concelho de Tomar, vocês também conhecem, de onde o Nuno é natural e onde ele vive e trabalha. E além de todos estes dons, o Nuno tem ainda um dom muito especial, que é o poder de contar histórias. Contar histórias escritas, não escritor, mas também contar histórias em voz alta. Ler e declamar poesia e conseguir contar histórias como os avós contam aos netos. E ele gosta tanto de fazer isto que anda de terra em terra, pelo país inteiro, a declamar poesia, a contar histórias para as crianças e para adultos. É assim que
temos o prazer de ter aqui connosco hoje para nos apresentar um dos primeiros livros da coleção de lendas e narrativas de Ferreira do Zeza, o escritor e contador de histórias, Nuno Garcia Lopes. Obrigado, Cátia. Ora, então, vou só ver Paulo. Boa tarde a todos. Obrigado à Fundação Maria Dias Ferreira, aqui apresentada pela Cátia, por me ter convidado para este projeto. Obrigado à Escola Pedro Ferreira por nos ter acolhido tão bem aqui neste dia. E obrigado a vocês, que no fundo são a razão de ser de qualquer escritor. Os escritores escrevem para os leitores, portanto, se não houver leitores, não vale a pena nós estarmos a fazer livros muito bonitos, porque isso não vai chegar a lado nenhum. É evidente que quando a Fundação lançou este desafio, sabia que tinha leitores e bons leitores ávidos à espera deste e dos outros livros da coleção e, portanto, sabia que, da parte dos leitores, seria uma aposta ganha. O problema colocava-se da parte dos escritores. As palavras da Cátia foram muito bonitas, agradeço-as, mas às vezes não é assim tão fácil. E particularmente quando nos dão para fazer uma história em que não é só a nossa imaginação a trabalhar. Geralmente, quando um escritor escreve, tem uma ideia, começa a pensar, às vezes as ideias custam a chegar um pouco mais, outras vezes elas surgem de forma quase espontânea, mas basta pôr a nossa imaginação a trabalhar e as coisas vão fluindo. No entanto, neste caso, era bem mais difícil, porque aquilo que me foi pedido a mim e aos outros escritores que participam nesta iniciativa foi que recontássemos uma história que já existia. Uma lenda que já existia, cujo enredo já estava, para além de ser transmitido oralmente, já tinha sido várias vezes registrado por escrito, e isso aí complica tudo, porque não podíamos voltar a escrever a mesma coisa. Tínhamos que contar a mesma história de outra maneira, e de uma maneira que se tornasse atrativa para os nossos leitores. E, portanto, foi um desafio que eu aceitei com todo o entusiasmo, mas que me deu algum trabalho. Mas sobre isso já falaremos. Eu vou começar por vos contar, assim, em pinceladas largas, esta história, e depois a seguir abrimos um período em que vocês poderão fazer questões, colocar aquelas questões que entenderem, tentarem saber o que quiserem sobre a minha vida ligada aos livros, mas é óbvio que na minha vida os livros estão relacionados com tudo o resto. Portanto, cada vez que eu vos falar de livros, estou a falar também daquilo que acontece na minha vida pessoal. Bem, mas do que é que este livro nos fala? Há aqui alguém de Dornes. Tu és de Dornes? Como te chamas? Guilherme. Guilherme! Meu! Uau! Não, desculpa, Guilherme. Guilherme, tu tens que estar aqui. Uau! Uau! O Guilherme, o verdadeiro Guilherme e o achamento da senhora do prédio final. O que é que existe? Uau! Eu quero uma fotografia, desculpa. Eu quero uma fotografia. Isto é um momento de imagem. Eu vou pôr aqui à frente dele para se ver bem o Guilherme. Ok? Sabes que é isto que faz com que o mundo das histórias seja maravilhoso. As histórias começam por nos apresentar, de repente elas não realizam. Há alguém que nos ajude. Sentes-te à vontade aqui comigo? Sentes? Pronto. É que eu gosto de contar histórias com pessoas de carne e osso junto comigo. Então, ainda por cima, o protagonista da minha própria história, isso é ainda muito melhor. Bom, não há mais ninguém de Dornes, não? Mas todos vocês conhecem Dornes. Já lá foram. São os mais bonitos de Ferreira do Zeza, não é? Ora bem, um lago, tem um lago. Ora, o que acontece é que nem sempre Ferreira do Zeza teve aquele... nem sempre Dornes teve aquele lago tão bonito que tem hoje em dia. Porque esse lago só existe
desde há uns 50 ou 60 anos, quando foi construída a barragem do Castelo de Bode. E quando essa barragem foi construída, as águas subiram e fizeram aquele espelho de água bonito que hoje ali existe. Antigamente, no entanto, a água passava lá embaixo no fundo. Era um rio, o rio Zezer, que por ali descia e as suas águas passavam bem lá no fundo. O que Dornes tinha de especial, desde o início, era a existência do quê? O que é que lá havia? Uma coisa muito antiga que já lá havia. A Torre Pentagonal. Sem igreja ainda. Já lá vamos. Começou por haver a torre. Há quem diga que a torre vem dos Templários e que seria uma torre de defesa, aquilo que se chama de uma atalaia, de onde se via se os inimigos vinham ou não. Então, o que existia era efetivamente essa torre. Eu vou-vos ler só um bocadinho, porque é importante aqui também percebermos as palavras que estão no livro. Tenho que pôr estas coisas porque senão para mim isto é chinês. É como se eu não soubesse ler. Dornes parece ter sido feita por um construtor de mundos encantados, com a sua torre que teima em fugir às regras mais simples da geometria, alcanurada num cabeço que entra como o braço de um gigante pela água adentro, pelo vasto lençol de águas calmas da albufeira do Castelo do Bode, serenamente rodeado do manto verde das serranias. Mas nem sempre foi assim. E um grande mistério envolve este lugar. Vem comigo. Vens comigo? Vem comigo? Ok. Então, levar-vos-ei até aos tempos gloriosos em que reis sonhadores e bravos cavaleiros construíram o reino de Portugal. Um desses reis, Dom Dinis, coube organizar o país. Foi ele que deu foral a muitos dos conselhos da época. E foi nessa época que foi também dado a uma determinada pessoa, a um Guilherme de Pavia, a zona de Dornes. Ele era o responsável por aquela área. Foi concedida essa área pela mulher do rei Dom Dinis. Alguém sabe como é que se chamava? Rainha... Como? Santa Isabel. Santa porquê? Porque acreditavam. Sim, mas não basta acreditar, é preciso também fazer alguma coisa. O que ela fez? O que é que fez a Rainha Santa? Fez um milagre. Tu já disseste. Fez um milagre. Qual foi o milagre? E o que é que ela transformou em rosas? Pão. Ela levava o pão escondido para dar aos pobres, não é verdade? E quando chegou o senhor rei Dom Dinis, ela lhe disse: são rosas, senhor. Não foi? E transformou-se. Aquelas rosas, aquele pão transformou-se em rosas. Ora bem, então, o território de Dornes tinha sido dado a este cavaleiro. Guilherme, vejam lá se não é tal e qual. Guilherme de Pavia. Guilherme de Pavia era um cavaleiro, daqueles cavaleiros venturosos. Ele era tão bom, que diz-se até que foi a única pessoa que conseguia atravessar a pé enxuto as águas do rio Zezer, entre o lado de cá, Dornes, e o lado de lá, a que chamavam a Serra da Vermelha. Talvez porque, nesta época do ano, com os tons outonais, ficasse avermelhado. Talvez fosse isso que acontecia. A verdade é que se diz que o Guilherme, pondo apenas a sua capa sobre as águas, conseguia atravessá-las. Ele não está cá para nos dizer: oh, Guilherme, é verdade ou não é? Não sei. Ah. Não sei memória. Bom, pois é a memória, já foram há muitos anos. A verdade é que, nas suas andanças, Guilherme de Pavia, num determinado dia, atravessou para o lado de lá, ia no seu cavalo, foi andando ali por aquelas veredas e, de repente, começou a ouvir um choro. Começou assim a ouvir silêncio. Assim, um choro levezinho. E ele começou a aproximar-se do sítio onde parecia que vinha o choro, mas quanto mais se aproximava,
o choro ia mais para diante. E ele continuava e o choro continuava. E ele continuava e o choro. Estão a ver quando vamos à procura do ponto onde começa o arco-íris? Já fizeram isso? Sim. E qual foi o resultado? Não encontrei nada. Não encontraste. Parece que ele foge também, não é? Nunca encontramos o pote cheio de moedas de ouro. Está na ponta do arco-íris. Ora, com Guilherme acontecia a mesma coisa. Ele tentava ir ao encontro do choro, mas o choro parece que fugia por ali. Ao fim de uma série de tempo de alistar, ele começou a pensar: não, isto já é da minha cabeça, já sou eu que estou a ouvir coisas, vale mais, já estou cansado, vale mais ir-me embora. Isto não é nada. A verdade é que no dia seguinte, voltando a passar pelo mesmo sítio, começou a ouvir novamente aquele ruído. Sim, o choro. E a mesma coisa, lá ia, lá à procura, ia, parecia que fugia. Aconteceu isto durante mais 2 ou 3 dias, até que Guilherme pensou: não pode ser, há aqui qualquer coisa que não bate certo, ou há aqui um feitiço qualquer, existe aqui qualquer magia, eu não sei o que é isto, eu não sou pessoa de ter medo, mas quero saber o que é que se passa. E então, o que é que ele fez? Pegou no seu cavalo, foi pelas estradas que nessa altura eram bem mais complicadas do que hoje, até Coimbra. Hoje em dia a gente apanha ali embaixo a autoestrada e nos instantinhos estamos lá. Nessa altura, ir daqui até Coimbra era complicado. Ora, mas ele foi a Coimbra e foi ao Paço Real, onde estava a rainha Santa Isabel, e foi ter com ela, mas um bocado envergonhado. Ele que sempre tinha resolvido todos os problemas, por mais difíceis que fossem, agora estava ali para dizer à rainha que não sabia onde é que vinha um choro, coisa tão estranha. Mas a rainha virou-se para ele e disse: está descansado que eu sei onde tu vens. Vens por causa daquele choro persistente na Serra da Vermelha. E o Guilherme ficou abismado. Então, ele não tinha dito a ninguém, não tinha falado a ninguém naquele assunto. E a rainha sabia o que se passava. Mas o que era aquilo? Então, a rainha explicou-lhe que sabia o que é que se passava e até lhe sabia dizer o sítio exato onde estava a imagem. Porque o que se passava era que quem assim chorava era uma imagem de Nossa Senhora. E, portanto, ela ia lhe dar as indicações necessárias para ele o encontrar. Bom, o Guilherme voltou para Dornes e, mal teve a oportunidade, no dia seguinte, lá se pôs ele a caminho, novamente, da Serra da Vermelha, lá vai ele por ali acima, vai pelas veredas, vai pelos caminhos, em determinada altura já só existia assim um caminho de cabras, um pequeno caminho de cabras, onde com dificuldade se passava e aquelas pedras aguçadas faziam ferir as pernas e os pés. E lá vai ele por ali acima e começa a ouvir o choro e começa-se a dirigir exatamente por aquele sítio que lhe tinha dito a Rainha Santa Isabel. Até que chega ao pé de uma moita, de um arbusto espinhoso, assim, com um aspecto realmente de não ser fácil lá chegar, e lá vê, lá dentro, os olhos da senhora chorando. E então pegou da sua espada. Mostra-nos aí como é que tu fizeste. O Guilherme pega da sua espada atrás. Exatamente. E começou a espadeirada ali com convicção. Exatamente, com convicção. O nosso Guilherme de volta daquele arbusto. Só que o problema é que, como se fosse um arbusto monstruoso ou demoníaco, quanto mais ele cortava os ramos, mais ramos apareciam. Continua. Tens de continuar com força aí. E os ramos envolviam, e ele já tinha os braços feridos, já com sangue daqueles espinhos todos. E ele continuava à espadeirada. E, bom, era de tal maneira que se tivesse sido outra pessoa que não o nosso Guilherme, ele teria desistido. Mas não. Guilherme era um cavaleiro, de facto, dos mais importantes. Diz-se até que Guilherme era o mais valente de todos os homens que nessa altura existiam entre a vila de Pedro Ferreiro, que é onde? É aqui. É aqui, exatamente.
e os Montes Hermínios. Alguém sabe onde é os Montes Hermínios? Os Montes Hermínios é onde nasce o rio César. Na Serra da Estrela, exatamente. E diz-se que nessa altura o Guilherme era efetivamente o homem mais valente que existia em todo este território. E então eu disse, não, eu tenho que levar isto até ao fim. E continuou com toda a persistência, e conseguiu dominar por completo aqueles arbustos. Dominou os arbustos e encontrou lá no meio a senhora. Lá estava a senhora, ele retirou-a com todo o cuidado, retirou a imagem com todo o cuidado, agarrou-a. Quando olhou para trás, reparou que os arbustos, aqueles arbustos viçosos e que parecia que tinham vida própria, tinham secado num repente. Então, ele pegou na imagem e dirigiu-se de volta para o outro lado, para Dornes. Ou foi andando, parecia que tudo se tinha transformado, parecia que a imagem não tinha peso, como se ele levasse mesmo Nossa Senhora, e não era só Nossa Senhora, era Nossa Senhora com o filho desfalecido nos braços. A imagem de Dornes. A Nossa Senhora do Pranto, já viram esta imagem? A imagem que está na igreja, não é? Era esta imagem que ele levava. Parecia que tudo era fácil, parecia que havia flores ali à volta pelo caminho onde ele há pouco tinha passado, parecia que havia um perfume no ar, parecia que o barqueiro costumava ter assim umas relações rudes. Era um anjo, quase. A verdade é que quando chegaram ao outro lado, estava à espera deles uma multidão. Todas as pessoas das redondezas tinham sabido que ele ali vinha com aquela imagem. Então fez-se uma procissão, foram em direção à torre e o Guilherme disse, aqui, neste local, há de ser erguida uma igreja em honra desta imagem que se vai chamar Nossa Senhora do Pranto. E essa igreja, que hoje lá está ao lado, quando nós subimos aquela, enfim, aquela coisa íngreme, não é? Aquela encosta íngreme, encontramos a igreja com a torre ao seu lado. E lá dentro está esta imagem. Agora, como é que lhe deram o nome de Dornes? Diz a lenda que no início se chamava Vila das Dores, por causa das dores que a senhora tinha, que a faziam chorar. Teria sido este o nome que o Guilherme lhe tinha dado. Só que com o tempo as pessoas começaram a ir muito ali, começou a haver círios, começou a haver procissões, as pessoas começaram a ir a Dornes frequentemente. E aquela terra era também uma terra muito boa para a agricultura. Começaram a semear vinha. E na altura das vindimas, a terra enchia-se. Havia tanoeiros. Sabem o que são tanoeiros? São os homens que fabricam os barris, as pipas, as dornas. E havia pelas ruas muitas dornas para fazer o vinho. E então as pessoas começaram a chamar também a Vila das Dornas. E misturando Dores com Dornas, terá ficado a Vila de Dornes. Bom, o que vos contei é uma lenda. Uma lenda é uma história que tem o seu quê de real, como a Cátia há pouquinho disse, mas que depois, ao longo do tempo, porque vai sendo contado oralmente de pessoa em pessoa, vai-se modificando. Antigamente não existiam livros onde se escrevesse estas histórias, não existia internet onde ir pesquisar para ver como é que a história era realmente. E o que acontecia é que uma pessoa ia contando à outra, a outra contava à outra, e a história ia ganhando novos contornos. Por isso, é natural que na altura dos vossos trinetos, daqui a muitos anos, quando alguém voltar a escrever esta história, diga também que àquela vila chamaram igualmente a Vila dos Drones, por causa de uns aparelhozinhos voadores que tiravam fotografias àquela paisagem tão bonita, alguns aí no século XXI.
É esta então a história do livro Guilherme e o Nascimento da Senhora do Branco. E é um privilégio imenso poder tê-la contado com o próprio Guilherme e Gavia. Ele merece uma salva de palmas. Bom, então, chegados a este ponto, estou disponível para responder a questões que possam ter sobre este livro, sobre a sua concepção, sobre a sua história, enfim, sobre aquilo que entenderem e quiserem saber. Não há dúvidas. Ainda que bom, estes alunos são tão bons que sabem tudo, não querem saber nada. Não querem saber como é que o livro foi feito, como é que... Uma coisa assim. Diz. Já que diz, até perguntava. Perguntavas o quê, exatamente? Mas isso o quê? Quando foi feito? Quando? Perguntaste onde ou como? Como é que foi feito? Então, como é que o livro foi feito? Bom, os livros podem ser feitos de várias maneiras, não falando daquela última maneira, que é ir para a tipografia e fazer um objeto, não é? Já agora, deixem-me dizer-vos que estas bonitas ilustrações foram feitas pela Márcia Santos, que é uma ilustradora que, entretanto, enquanto estava a fazer estas ilustrações, estava também para ser mãe, tem um bebezinho pequenino e, por isso, infelizmente, não pode estar aqui connosco hoje para partilhar este lançamento. E depois, o resultado final, aquilo que foi para a gráfica, neste papelinho bonito, com as letras todas arranjadas, etc., foi feito pela Silvia Lopes, que é uma designer gráfica, e, portanto, o livro não é apenas meu, é dessas pessoas, é da fundação que o editou, enfim, é construído por um conjunto de pessoas. E foi a fundação, precisamente, como eu disse no início, que me convidou a mim e mais alguns escritores para escrevermos sobre estas lendas. Ora bem, o que é que eu fiz? A fundação foi muito simpática, porque facilitou-me muito a vida e enviou-me um conjunto grande de informação sobre a lenda de Dornes. Algumas versões da lenda que já estavam escritas, toda a informação histórica sobre Dornes, sobre todo aquele enquadramento, e, com base nisso, eu fiquei a saber sobre o que é que tinha que escrever. Mas eu não podia escrever a mesma história. Então, numa segunda fase, eu fui para Dornes. Fui a Dornes, uma bela tarde, assim, uma tarde de sol, como hoje, e fui olhar para o sítio, e principalmente olhar para os sítios que nós não vemos habitualmente, porque a nossa tendência, vamos para Dornes, ok, vamos ver o rio e vamos ver a torre e andamos por ali. Mas eu fui mais longe, meti-me, para quem conhece, tu que conheces bem, meti-me ali pelos lados da torre, a seguir à torre, passei ao lado do cemitério e fui andando ali por aquele promontório, por aquele cabo quase que existe ali em diante, e tentei imaginar como é que era aquele local há muitos séculos atrás, para que depois a descrição que eu fizesse pudesse ter a ver com isso. Então, depois disto, durante uns 2 meses, eu não voltei a pegar nesta história. Não li nada, não vi nada, não fiz nada sobre o assunto. Para que então, mais tarde, eu conseguisse, com aquilo que tinha ficado na minha cabeça, começar a escrever uma história nova, sem estar influenciado por aquilo que já tinha lido. E foi assim que então comecei a escrever. Depois foi a tarefa mais fácil para fazer chegar os textos à fundação e o trabalho seguinte. Outras questões que vocês queiram. Aqueles meninos lá de trás, que têm cara de serem mais curiosos, ficam mais não querem contar nada. Não têm dúvidas sobre a vida, sabem tudo. Têm de saber. Questões relacionadas com a escrita, como é que se escreve, alguém tem alguma curiosidade sobre esse assunto? Diz. Onde é que é? Olha, atenção. Qual é a editora do livro? A editora do livro é precisamente a Fundação Maria Dias Ferreira. A Fundação, para além de algumas das coisas que já aqui falámos, de fazer os campos de férias, de fazer uma série de outras iniciativas, tem publicado um conjunto de livros relacionados com a história de Ferreira do Zezer, com uma série de questões relacionadas com o conceito.
E esta coleção de livros é uma forma de fazer chegar essas informações também a um público mais novo, um público especial, como disse a Cátia, que são vocês. Então, o livro é uma edição da Fundação Maria Dias Ferreira. Mais alguma questão? Acha que a lenda é real? Desculpa. Acha que a lenda é real ou não? Ora, esta é uma daquelas perguntas muito complicadas. Se eu acho que a lenda é real ou não. O que eu disser vai ser muito importante, até porque está lá uma câmara a gravar e, portanto, isto vai ficar tudo registado. Portanto, eu tenho que ter muita atenção na resposta que vou dar. Ora bem, como eu vos disse há pouco, as lendas nascem, geralmente, tenho quase a certeza que praticamente todas as lendas hão de nascer de alguma coisa que aconteceu na realidade. Alguma coisa de... Ou que as pessoas acharam que aconteceu. Se vocês repararem, muitas lendas falam em coisas relacionadas com feitiçaria, com magias, com coisas assim. Porquê? Porque antigamente as pessoas não conseguiam compreender muitas das coisas que nós hoje em dia compreendemos, porque a ciência nos consegue explicar isso. Antigamente, por exemplo, ainda foi há relativamente poucos séculos que as pessoas perceberam finalmente que a Terra anda à volta do Sol e a Lua anda à volta da Terra e que a Terra não é uma coisa plana com o Sol a andar assim para um lado e para o outro, não é? Mas isso, uma das primeiras pessoas que disse isso ia sendo queimada na fogueira porque isso ia contra os ensinamentos da Igreja. Portanto, isto aconteceu ainda não há 1000 anos. Ou seja, muito antes, cada vez que as pessoas viam alguma coisa que não compreendiam, tinham tendência para imaginar que eram coisas mágicas. E muitas vezes as lendas refletem precisamente isso. Neste caso, esta lenda tem alguma magia aqui pelo meio, mas nem tem demasiado. No fundo é o encontro. Aquela história dos espinhos mais demoníacos, fui eu que acrescentei na lenda. É algo que não está nas outras leituras anteriores que a lenda tinha. Agora, é possível que haja aqui, é possível que de facto se tenha encontrado uma imagem, ou é possível que houvesse aqui alguma coisa desse género na altura. É claro que não acredito que o Guilherme tivesse a capacidade de atravessar o rio de um lado para o outro em cima da sua capa sem molhar os pés, não é? Isso é algo que de facto é demasiado mágico para acreditarmos nisso. Que há de haver aqui em volta alguma realidade, há de haver tudo aquilo que tem a ver com o nascimento de Dornes, que foi um local com muita importância aqui em toda esta região, que era um local estratégico porque estava num ponto onde podia controlar as possíveis invasões de exércitos inimigos. Isso não temos dúvidas que existiu. Mais questões? Houve algum livro que marcou? Independentemente disto, independentemente desta questão. Se houve algum livro que me marcou, lá está mais outra pergunta difícil. Houve muitos livros que me marcaram e continua a haver muitos livros que me marcaram. O livro que me marcou mais, agora, recentemente, portanto, estamos a falar de uma série de dias, foi um livro que adquiri na passada sexta-feira, portanto ainda não há uma semana, chamado Poemas Canhotos, que é o último livro do poeta Herberto Helder, que faleceu agora há poucos meses atrás. O livro foi publicado já postumamente, ou seja, já depois dele morrer, mas foi o último livro que foi efetivamente escrito na vida dele. O Herberto Helder, já agora deixem-me dizer-vos isto, o nome possivelmente não vos dirá muito, mas não se esqueçam deste nome, Herberto Helder. Daqui por 50 anos, mais tardar, vocês vão ouvir falar do Herberto Helder da mesma maneira que hoje em dia ouvem falar do Fernando Pessoa. Se o Fernando Pessoa foi um gênio da literatura mundial da primeira metade do século XX, o Herberto Helder foi também, talvez não tanto como o Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa era efetivamente genial, mas é de facto um dos maiores poetas portugueses de sempre,
Só que, como acontece com alguma frequência com os escritores e mais ainda com os poetas, é difícil ser reconhecido pelas pessoas da sua época, porque a sua escrita está muito além daquilo que nós fazemos. E, portanto, fica esta referência. Dos muitos livros que me tenho marcado ao longo da vida, o mais recente me marcou de forma muito... De tal maneira que eu, desde que fui buscar o livro, durante 2 dias, andei sempre com ele. De um lado para o outro, ia para o trabalho, tudo isso, e levava o livro sempre comigo. Herbert Belder, Poemas com Livros. Mais questões? Pode ser. Está bem, está. Qual foi a ideia de estudar a literatura? A ideia de me estrear na literatura. Ora bem, portanto, a ideia de me estrear na literatura, tal como a Cátia disse, foi aos 8 anos. Ou seja, eu acho que nasceu comigo. Há pessoas que nascem já com tendência para determinadas áreas, da mesma maneira que não nasceu comigo, por exemplo, o jeito para sei lá, saber mexer em motores de automóveis, ou saber fazer trabalhos manuais. Sou um zero nessas coisas. Em contrapartida, a escrita, desde que comecei a saber juntar letras, e eu acho que aprendi a ler um bocadinho sozinho, de certa forma, antes de ir para a escola primária, e como em minha casa não existiam muitos, mas existiam alguns livros, e existia sempre uma relação importante com os livros, isso depois para mim começou a ser natural. Então a primeira coisa que eu fiz foi um livrinho logo aos 8 anos, que tinha um poema. Era um poema dedicado ao Natal. Nessa altura só podia ser com 8 anos, e mais ou menos por esta altura do ano só podia ser um poema dedicado ao Natal. Mais umas notícias, umas coisas assim. Pronto, e a partir daí, olha, virei para este mundo. Lá atrás... Qual foi o livro que gostou mais de escrever? Que gostei mais de escrever? Lá está outra daquelas coisas daquelas perguntas muito difíceis. O Guilherme, não este Guilherme aqui, mas este Guilherme aqui, ainda por cima com um nome como estes, para mim é um dos meus filhos. Portanto, eu tenho essa tendência de dizer que os meus livros são meus filhos. Tenho 2 filhas de carne e osso, mas para além disso tenho os meus filhos vivos. Este é o 11º. E como acontece, como eu acho que deve acontecer com qualquer pai, seria muito chato eu estar a dizer que gosto mais de um filho do que gosto do outro. E, portanto, é um bocado difícil eu dizer de todos os livros que escrevi qual é que me marcou mais. Obviamente que um dos mais importantes foi o primeiro. Poemas de Constância e Desafio. É um livro de poesia que foi lançado, vai fazer de amanhã a 15 dias, exatamente 20 anos. Portanto, esse sendo o primeiro, foi um dos livros mais importantes, obviamente. Agora, cada vez que eu lanço um livro novo, por exemplo, este livro, eu já o tenho nas mãos há uma semana, 15 dias, qualquer coisa assim, logo que a Fundação me conseguiu passar. Mas eu estava em pulgas para este momento, que era o momento da apresentação pública. A partir deste momento, o livro é público, é vosso, é de todos, e aquilo que um escritor mais quer é que o seu livro saia das mãos e vá correr mundo. Portanto, este dia foi um dia muito importante por causa disso, e senti-me tão feliz hoje como me senti pelos outros 10, e quase tanto como me senti quando nasceram também as minhas 2 filhas de carne e osso. Mais questões? Já fiz livros. Já fiz livros sobre quê? Ora bem, dos meus livros, uma boa parte, cerca de metade deles, são livros para crianças e jovens. Portanto, além deste, tenho um livro sobre a lenda de Santaria, de que a Cátia também falou. Tenho 2 livros de uma coleção chamada Lua do Mar e outros 2 de uma outra coleção chamada Livros de Dar Volta à Cabeça. São, nomeadamente, o livro de Pentear Macacos e o livro de Dar Corda aos Sapatos. Portanto, ou seja, livros onde se brinca muito com os vários sentidos das palavras. Para além disso, tenho vários livros de poesia e tenho também um livro
daquilo que podemos chamar uma monografia, ou seja, um livro mais relacionado com a história propriamente dita, que fala sobre a história da minha terra, da aldeia onde eu nasci, Linhaceira, e das escolas dessa história. Portanto, um livro mais de investigação. Mais uma vez, a câmara está-me a focar e eu vou ter que dar uma resposta muito assertiva. Eu acredito na magia das palavras. Acredito que com as palavras nós podemos fazer magia e a prova disso é que ao longo da minha vida eu tenho passado a vida a fazer magia com as palavras. Uma das coisas bonitas que tenho, eu trabalho na Câmara Municipal de Tomar. Faço um trabalho que gosto, um trabalho que está relacionado também com escrever, com enviar fotografias, com fazer coisas que gosto de fazer, mas aquilo que eu gosto mesmo é estar perante uma plateia a apresentar os meus livros. É estar a escrever e saber que vai haver pessoas que vão ler os meus livros. E essa é a verdadeira magia das palavras. Portanto, nesse sentido, a resposta é sim. Mais alguma questão? Então, se não há mais questões, última questão. Já fui a algum concurso. Se eu já fui a algum concurso sobre livros. Não fui, concorri. Já participei em alguns concursos e recentemente há três prémios recentes. Durante muitos anos, também por razões profissionais e até familiares, não tive tanto tempo para me dedicar à escrita. Este ano de 2015 foi um ano de recomeço, de certa forma. Este convite para este projeto foi importante. O facto de serem os 20 anos do meu primeiro livro também me apoia um bocadinho nisso. E então, eu este ano resolvi também participar em 2 ou 3 concursos. E, felizmente, ganhei uma menção honrosa num prémio com um dos nomes de uma das poetisas mais importantes também do século XX em Portugal, em Lisboa. Ganhei um prémio de poesia em Tomar, o prémio Poetas Narrativos. O meu próximo livro vai ser precisamente o texto com que ganhei esse prémio. E ganhei, mais recentemente, também uma menção honrosa num concurso no Brasil com um livro também com uma história infantil. Portanto, digamos que neste momento o meu ego está suficientemente satisfeito com esses prémios. Mais importante, qualquer um desses prémios, deixem-me dizer-vos, não me deu nenhum dinheiro. Não ganhei absolutamente nada com esses prémios, mas ganhei uma coisa importante, foi o reconhecimento de que aquilo que eu estava a fazer valia a pena e que as pessoas tinham gostado. Da mesma maneira que cada vez que eu vejo um público atento a ouvir-me falar sobre os meus livros, também percebo que devem ter gostado. E isso é aquilo que me enche a alma. Obrigado. Obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês também. Vamos fazer uma peça? É sobre isto? Ok, muito obrigado. Ora, muito bem, então, para quem é este livro? Como é que te chamas? Leonor. Leonor, que também é nome de rainha. Também houve rainhas chamadas Leonor. Portugal não houve. Ora bem, então para a que antigamente se escrevia Leonor. Leonor.
Ok, muito obrigado. E obrigado a vocês todos. Vocês, anda cá.